Você acredita na Bíblia? Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou que a Bíblia contém a palavra de Deus? Faz muita diferença. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus é acreditar em toda a Bíblia, em tudo que está escrito. Acreditar que a Bíblia contém a palavra de Deus é acreditar que algumas coisas é de Deus e outras não é de Deus. A humanidade é dividida. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo aquilo que Paulo tenha dito, agora escrevo eu. É ele quem escreveu, sim, expressando o seu sentimento, porém orientado por Deus, autorizado por Deus, para que possamos entender, porque Paulo era um homem intelectual e ele tinha competência para expressar-nos os seus sentimentos. O apóstolo Paulo era humano como eu. Há um momento que ele diz assim: nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Naquele momento, Paulo, humano como era, ele entendia que Jesus poderia voltar a qualquer momento com ele ainda vivo. Por isso ele diz: e nós os estivermos vivos. Era o seu sentimento humano. Porém, essa palavra deixa de ser de Paulo e passa a ser minha e sua também, porque podemos tomá-la e dizer: e nós os que estivermos vivos. Se Jesus voltar hoje, essa palavra não é de Paulo, é minha. E nós os que estivermos vivos. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. O Senhor Deus usou um homem chamado Pedro. Pedro era um pescador. E olha o que Pedro diz a Bíblia diz de hoje, em 2 Pedro, no capítulo 3, os versos 8, 9 e 10 dizem assim, a Bíblia diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, em tudo que nela há, será desnudada. Tudo desaparecerá, tudo será desfeito, tudo será queimado. O apóstolo Pedro é quem escreve isso. E quem era Pedro? Pedro era um pescador. Mas ele, de maneira tomada por Deus, diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porque no grego a palavra tempo, ela tem duas maneiras de se escrever, duas grafias, Kairos e Cronos. Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo: vou cronometrar o tempo. Equivoca-se, é redundância. Cronometrar o tempo é a mesma coisa. Eu vou marcar o tempo, evitando cronometrar. Eu vou cronometrar, é marcar o tempo. Então, Cronos é o tempo do homem. 1 minuto 60 segundos, 1 hora 60 minutos, isso é Cronos, mas tem o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. É isso que Pedro está dizendo na sua sabedoria espiritual e não intelectual humana, porque era um pescador, quem sabe semi-analfabeto, se utilizou de Marcos para escrever. Inclusive, Pedro, usado por Deus, diz que um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Olha que magnífico. O apóstolo Pedro continua escrevendo, dizendo que Deus não quer que ninguém se perca e que todos cheguemos ao arrependimento, arrepender-se e nos convertermos. A vontade de Deus é que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno. Deus tem dado oportunidade à humanidade. Ele é longânimo, Pedro está dizendo isso, que ele é longânimo, ele é paciente. Por que Jesus não voltou ainda? Por que o mundo não acabou ainda? Porque Deus é longânimo. Mas a promessa dele se cumprirá. Muitos estão dizendo: eu ouço há tanto tempo dizer que Jesus voltará. Pois é, meu querido. Desde o tempo do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, tataravô, se fala da volta de Cristo, é verdade, só que não se esqueça, 1000 anos para Deus é como um dia, tudo é muito rápido. Deus é longânimo, Ele tem paciência, Ele está sendo paciente com a humanidade. Pedro, que era um pescador, diz que os elementos ardendo se fundirão, em outra versão. E o que Pedro estava querendo dizer com isso? Pedro não sabia, e até os cientistas até bem pouco tempo não sabiam também. Há pouco tempo atrás descobriu-se que o menor elemento da matéria é o átomo.
E assim ficamos. O menor elemento da matéria é o átomo. E depois descobrimos que o menor elemento da matéria não é o átomo, e sim é o elemento que está dentro do átomo. E Pedro diz aqui nesse texto, no verso 10, que os elementos ardendo se fundirão. Os elementos é o núcleo do átomo. Mas quem disse isso para Pedro? Qual cientista que disse isso para Pedro? Não havia ciência à época para se saber isso. E Pedro, de maneira magnífica, assim escreve. Quando que se descobriu que a Terra era redonda? Foi a partir de Cristóvão Colombo, 1492, quando se descobriu a América, e ali se percebeu que se podia dar uma volta completa em torno da Terra. E eu fico vendo as informações atuais, que tem gente ainda que acredita que a Terra é plana. Já está provada que a Terra é redonda, e ainda tem gente aí com uns negócio de terra plana, os terraplanistas. Meu Deus do céu! 1492, passou-se a saber que a Terra é redonda, mas a Bíblia já falava. Isaías, no capítulo 40 de Isaías, no verso 22, diz que Deus está assentado sobre o círculo da Terra. Outras versões diz sobre a redondeza da Terra. Quem disse para Isaías que a Terra era redonda? Só depois de 1492 que se pôde provar que a Terra era redonda. 2.200 anos antes. Agora, hoje, 2.700 anos atrás, já se dizia que a Terra é redonda. É Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Creia, Jesus voltará. Levará aqueles que reconhecem-se pecadores, e Deus, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Salvador. Creia em Jesus e seja salvo você, e leve sua família a ser salva também, para que seja salvo você e a sua família. Vamos orar ao Senhor? Ore comigo. Bendito Deus e Pai de amor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tão preciosa salvação. Obrigado por tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou homens como Isaías, usou homens como Pedro, pescador simples, rude, porém cheio do teu Espírito, trouxe-nos a tua palavra. Cremos na tua palavra e ela se cumprirá. O Senhor Jesus voltará e levará o seu povo para o céu. Obrigado, porque não temos preocupações com a grande tribulação e com tribulação nenhuma. Somos perseguidos e seremos muito mais perseguidos. A igreja continuará sendo perseguida, mas o Senhor nos livrará. É isso que nós a te oramos, agradecidos em nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Amém.